Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, Casa da Cidadania. Neste caso, do Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, grupo de trabalho coordenado por mim próprio, pelo Samuel Dimas, da direção da PASC, do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, também do MIL, Comitê Internacional Lusófono, também da revista Nova Águia. Neste grupo de trabalho há dois ciclos de debate, ciclos online, que no âmbito da PASC se realizam praticamente todas as semanas. Um dos ciclos são os vultos da cultura lusófona, em que nós temos, que também já excedeu as 30 sessões, as 3 dezenas de sessões, e onde temos abordado figuras maiores da cultura de língua portuguesa, e esta nuance é importante. Nós, na nossa visão, que é da PASC e também do MIL, não estamos circunscritos a uma identidade rígida portuguesa, mas temos essa visão ampla e procuramos abarcar e abraçar figuras, neste caso da cultura, de todo o espaço de língua portuguesa, e daí que tínhamos já abordado autores de Angola, de Cabo Verde, do Brasil, da Guiné, de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, de Macau, de Goa, de Malaca, da Galiza. Enfim, temos essa visão ampla e aberta da lusofonia. Mais recentemente, a última sessão foi sobre um autor luso-brasileiro, o Ador de Souza. Em março vamos falar da nossa revista, da revista Nova Águia, que é uma revista de cultura lusófona, como sabem. Mas enfim, ainda não há data, será em março, na segunda quinzena de março, em princípio, depois publicitaremos essa sessão em devido tempo. O segundo ciclo de debates deste grupo de trabalho tem esse nome, Esplendor Caótico do Mundo. Enfim, isto é um pescar de olho ao Eduardo Lourenço, que tinha um livro muito emblemático, O Esplendor do Caos. Este tem como vocação falar sobre grandes questões de ordem internacional. Não foi por acaso que a primeira sessão foi sobre a guerra da Ucrânia. Aliás, amanhã, 24 de fevereiro, completam-se precisamente 4 anos sobre a emergência ou a reemergência da guerra. Isso agora não será tema de debate hoje. Mas ao longo destas várias dezenas de sessões também já abordámos os conflitos que infelizmente estão em cima da mesa nestes tempos, que têm sido particularmente propícios a conflitos internacionais. Ou seja, já falámos da guerra em Gaza, vários conflitos que também têm decorrido não só na Europa, em território africano, na América Latina, o caso mais recente da Venezuela. Enfim, temos abordado várias questões de ordem geopolítica, sendo que, porque este grupo de trabalho tem esse nome, Lusofonia e Relações Internacionais, damos sempre um particular destaque ao espaço de língua portuguesa, ao espaço lusófono, que é nosso, e onde todos nós, eu diria, nos devemos sentir em casa. Eu, pelo menos, nunca me sinto estrangeiro num país de língua portuguesa, num país lusófono. Correto. Hoje vamos falar sobre Cabo Verde, e temos connosco, nós temos um convidado especial, temos connosco a presidente, a atual presidente da Associação Cabo-Verdiana, Dulcineia Souza, preside, como eu disse, a Associação Cabo-Verdiana, associação essa que ingressou recentemente, enfim, no ano passado, em 2025, na PASC, na nossa plataforma. Portanto, a Associação Cabo-Verdiana é desde 2025 uma das associações da PASC, mais de meia centena de associações, o que é uma grande mais-valia para nós, porque de alguma forma é a única associação que tem essa matriz cabo-verdiana, e portanto foi e é uma grande mais-valia para a PASC, até porque a PASC tem também esse desidrato, esse horizonte
não apenas representar a sociedade civil portuguesa, mas procurar ter uma presença em todo o espaço lusófono. E, portanto, vamos ouvir a Dulcineia Souza, que nos irá falar, em primeiro lugar, da associação a que preside, a Associação Cabo-Verdiana, e depois vamos falar fraternalmente, como é timbre dos lusófonos, sobre Angola, como é que está, perdão, sobre Cabo Verde, como é que está Cabo Verde, e também, naturalmente, da relação que Cabo Verde tem tido com os países da CPLP. Temos aqui um amigo brasileiro, temos aqui um amigo angolano, a nossa amiga cabo-verdiana caiu da ligação, mas está a voltar. E, portanto, será interessante também perceber qual é o estado da arte, como se diz aqui, o ponto de situação dessa relação de Cabo Verde com os restantes países da CPLP. Aliás, a CPLP, como sabem, cumpre precisamente 30 anos em 2026, e estávamos a falar, antes da sessão se ter iniciado, estávamos a falar que uma das iniciativas que estamos a promover, também com o apoio da PASC, neste caso mais promovida pelo UMIL e pela SETES, nós temos encontros anuais e o Carlos Mariano Manuel tem participado regularmente nesses encontros anuais que nós promovemos. Sim. Aliás, já foi galardoado com o Prémio UMIL, Estado Lusófona. Precisamente o ano passado, 2025, o tema foi a cooperação lusófona na área da saúde, e este ano o tema será os 30 anos da CPLP, balanços e perspectivas, ou seja, falarmos do passado, do presente e essencialmente do futuro, para que todos nós consigamos promover uma regeneração, uma revitalização da própria CPLP, que é um projeto que nos continua a ser muito, muito caro. Vamos então dar a palavra à Dulcineia Souza, a quem agradecemos a sua presença. Dulcineia, a palavra é tua. Portanto, o guião é este, falarás sobre a Associação Cabo-Verdiana e depois vamos falar então sobre Cabo Verde. Tens que ligar o microfone, Dulcineia. Ok, muito boa noite a todos. Eu peço desculpa de vez em quando ouço com alguns cortes, receio que possa acontecer o mesmo convosco e que me possam deixar de ouvir, mas de qualquer forma faremos o melhor possível. Então, muito boa noite a todos. Mais Boa uma noite. vez, muito obrigada. Boa noite. Obrigada pelo convite connosco. Muito obrigada aos quatro por estarem presentes e para me dispensarem um pouco da vossa atenção. Eu começo sempre por me apresentar. O meu nome é Dulcineia Souza, eu nasci em Lisboa e sou filha de pais cabo-verdianos da Ilha de Santo Antão. A minha formação base é Psicologia do Trabalho e das Organizações. Entretanto, tenho uma pós-graduação em Gestão e Estratégia Empresarial e neste momento sou aluna de mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação, no ISCTE. Profissionalmente, a minha área de trabalho é a consultoria, é a área comercial, eu trabalho no ramo imobiliário. E à parte disso, faço também trabalho associativo, mas o trabalho associativo é um trabalho que é feito em regime de 100% voluntariado. Eu fui recentemente nomeada vogal da Câmara do Comércio e Lusofonia e diásporas, com muito gosto também por esse convite, e sou presidente da direção da Associação Cabo-Verdiana aqui em Lisboa. Tirando o Renato, não sei se algum dos senhores, se o senhor Carlos Manuel, se o Cídio e se o Samuel conhecem a Associação Cabo-Verdiana, se já lá tiveram. Ainda não, mas terei certamente imenso prazer em visitar a associação a próxima vez que eu vier estar em Lisboa. Com imenso prazer.
Até, Senhor Carlos Manuel, eu adoraria. até por Carlos, só um parente, desculpa lá, Dulcinea, até porque a Ação Cabo-Verdiana está sediada no mesmo edifício da SEDES. Muito bem, É muito só bem, subir, é só subir o elevador até o último andar. muito Sendo bem. que a sede está no quarto andar e a Associação Cabo-Verdiana está no oitavo. E a Associação Cabo-Verdiana, a par de todo o seu trabalho associativo que faz, também tem assim uma parte mais de divertimento e de lazer, porque a Associação Cabo-Verdiana tem uma cantina, tem um salão muito grande, com capacidade para cerca de 100 pessoas sentadas, e a Associação Cabo-Verdiana é muito conhecida em Lisboa e fora de Lisboa pelos seus almoços dançantes. Portanto, todas as terças-feiras e todas as quintas-feiras há almoço na Associação Cabo-Verdiana com música ao vivo. E isto é algo em Portugal que é absolutamente pioneiro. Ok? Não existe outro sítio em Portugal e em nenhum outro lugar que eu conheça em que se almoce e dance ao mesmo tempo. E depois, devido à nossa localização muito privilegiada, a maior parte das pessoas que frequentam a Associação Cabo-Verdiana são pessoas que trabalham ali à volta. E as pessoas dão assim uma fugidinha do trabalho e vão almoçar, comer uma cachupa e dar um pezinho de dança. Portanto, é um sítio único, é um sítio icónico e eu aconselho vivamente a quem não conhece, sinceramente, não sabem o que é que estão a perder. Portanto, Senhor Carlos Manuel, estou à sua espera, está bem? E o Só uma sítio também. pergunta, só uma pergunta. Admitem filiados que não tenham nacionalidade cabo-verdiana, mas que É são assim, amigos de Cabo Verde? Carlos Manuel, a maior parte das pessoas que frequentam a Associação Cabo-Verdiana não são cabo-verdianos. E nós, os cabo-verdianos, não temos disso. Nós somos um povo transnacional e aberto ao mundo. Não existe na cultura cabo-verdiana de todo o facto de, somos uma associação cabo-verdiana, agora a pessoa tem que mostrar o passaporte cabo-verdiano à porta. Não, não. Até porque nós temos muitos sócios portugueses, mas muitos mesmo, de outras nacionalidades, beneméritos, pessoas que nos ajudam antes do Sr. Carlos entrar, eu estava a falar das nossas dificuldades, não é? Porque sabe que a associação não tem fins lucrativos, sobrevive de trabalho voluntário e muitas vezes nós queremos ajudar pessoas e realmente vemos as nossas limitações. Por exemplo, nós neste momento temos uma pessoa que é familiar de um associado nosso e nosso parceiro também, que faleceu em Portugal, mas a ideia é enviar o corpo para Cabo Verde porque a pessoa não tem família cá, não é? E estamos aqui aflitos à procura de donativos para ajudar essa família a mandar o corpo para Cabo Verde. Estamos também a ajudar uma população numa zona específica de Cabo Verde, que é uma localidade que fica muito longe da cidade, e as crianças deixam de frequentar a escola porque não têm dinheiro para pagar transporte para ir para o centro da cidade estudar. Portanto, estamos aqui nesta luta de recolha de donativos para tentarmos ajudar estas pessoas e muitas vezes a luta é grande, não é? Portanto, nós aceitamos tudo o que seja para o bom e para ajudar. Se o Sr. Carlos Manuel quiser ser sócio da Associação Cabo-Verdiana, a cota de associado é 1,5 € por mês. Eu estou a pensar em sugerir à Assembleia que se aumente para 2,5 €, mas para ver que é algo absolutamente simbólico. Mas isso é o valor mínimo. Qualquer pessoa que queira fazer uma contribuição para ajudar uma causa específica que nós estejamos a apoiar, nós agradecemos imensamente. Muito bem. Está bem? Tomo boa nota destas informações e com elevada probabilidade visitarei a associação brevemente quando eu voltar a estar em Lisboa. Eu costumo vir aqui muitas vezes, Sr. Carlos. Bom, o que é muito ou poucas é muito relativo, mas Foi. tenho estado tantas vezes quantas são suficientes para realizar qualquer atividade que requer a minha presença. Claro, claro. Então, olha, já sabe que quando cá vier, eu fico à sua espera e vou-lhe enviar o meu contacto para Pelo menos mantermos o contacto. nos eventos do Mil, uma vez por ano, o Carlos Mariano Manuel vem sempre. No caso, Absolutamente. Dulcineia, nós aqui, uma regra de ouro é, aqui não há títulos, o Carlos é médico, é um distinto médico,
Mas aqui não há títulos académicos, Ainda bem. nem outros. Portanto, o Carlos, o nome dele é Carlos Padilha Manuel, o Cídio é o É, Cídio, e o Samuel é o Samuel, e eu sou o Renato. Aqui não há, Ok, e eu absolutamente. sou Dulcineia. exatamente. Absolutamente, absolutamente. Pois é. E então, falando um pouco mais da Associação Cabo-Verdiana, que foi aquilo que me foi proposto, a Associação Cabo-Verdiana é uma associação sem fins lucrativos, de natureza social e cultural. A Associação Cabo-Verdiana faz este ano 56 anos, portanto, a Associação Cabo-Verdiana nasceu no final dos anos 60, na altura era Casa de Cabo Verde, mais tarde veio a ser a Casa de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, mas entretanto com o golpe de Estado do Nino Vieira deixou de ser a Casa de Cabo Verde e da Guiné-Bissau e voltou novamente a ser só Casa de Cabo Verde. Mais tarde veio adquirir o estatuto associativo e existimos desde essa altura. A Associação Cabo-Verdiana surgiu de uma conversa entre amigos cabo-verdianos que sentiam que estavam aqui em Lisboa, pessoas que tinham vindo para estudar e se calhar na altura até já tinham terminado os seus estudos, que a população em Lisboa não conhecia Cabo Verde. Porque aquilo que mais identifica Cabo Verde é a sua cultura, a sua música, a sua dança, as suas gentes. E as pessoas não conheciam e sentiam muita vontade de dar a conhecer a literatura, os escritores, a poesia, e aí, dessa união de vontades, nasceu a Associação Cabo-Verdiana. Como também já foi dito aqui, a sua sede é na Rua do Palmela, número 2, oitavo andar, aqui no Conselho de Lisboa. Os fins e os objetivos gerais da Associação Cabo-Verdiana são a defesa e a promoção da cidadania e também dos interesses económicos, sociais, culturais e políticos da comunidade cabo-verdiana residente em Portugal, visando nomeadamente a salvaguarda e a expansão dos valores culturais e identitários de Cabo Verde e também da universalidade da cultura do povo cabo-verdiano nas ilhas e nas diásporas. Também congregar os cabo-verdianos residentes em Portugal e outras pessoas ligadas a Cabo Verde, portanto, pessoas ligadas a Cabo Verde, não é só cabo-verdianos, tendo em vista uma convivência fraterna no seio da comunidade, bem como o seu progresso cultural, social, cívico e económico. Também é objetivo proporcionar aos amigos e associados um centro de reunião, de informação, de formação, de convívio e também de recreação. E contribuir para o estreitamento de relações entre os associados e para o fortalecimento da sua ligação a Cabo Verde. Procuramos sempre atuar no seio da comunidade, prestando um serviço especial àqueles que possam contribuir para o desenvolvimento social, económico, cultural dos originários de Cabo Verde e dos seus descendentes, para o pleno exercício dos seus direitos de cidadania e para a sua integração tanto no país de origem como no seio da sociedade de acolhimento. Promovemos ações específicas que visam a igualdade de géneros no seio da comunidade cabo-verdiana, o reforço dos sentimentos de cabo-verdianidade cultural e cívica das gerações nascidas na diáspora e também estabelecer relações de intercâmbio e de solidariedade com instituições e organismos congêneres sediados em Portugal e nos demais países de acolhimento de comunidades cabo-verdianas e sem dúvida que o Brasil e Angola são países que acolhem comunidades cabo-verdianas. Para que a associação consiga atingir os seus fins e objetivos, a associação cabo-verdiana colabora com organismos afins de caráter público, privado, cabo-verdianos, portugueses ou de qualquer outra nacionalidade, nomeadamente com outras associações, sempre que tal se mostre necessário para contribuir para o reforço das capacidades do movimento associativo cabo-verdiano e das comunidades sediadas em Portugal e em outros países de acolhimento das diásporas cabo-verdianas.
A Associação Cabo-Verdiana organiza regularmente encontros, seminários, colóquios, conferências, congressos destinados a estudar, a discutir e a esclarecer problemas culturais, económicos e sociais de Cabo Verde. Realizamos também outros eventos culturais, desportivos e outros, e desenvolvemos quaisquer iniciativas que venham ao encontro destes fins e destes objetivos. Eu gosto sempre de salientar a independência da Associação Cabo-Verdiana, ou seja, dizer que, sem prejuízo das relações de colaboração e de cooperação entre entidades públicas e privadas cabo-verdianas, portuguesas ou de outra nacionalidade, da sua filiação em organismos associativos de natureza federativa ou cooperativa, a associação persegue os seus fins e objetivos com total independência em relação a todos os organismos políticos, públicos e privados, bem como entidades político-partidárias, religiosas, sindicais ou outras. Portanto, fazemos parte, não estamos ligados a nenhum organismo governamental, somos uma associação que faz parte da sociedade civil. Isto é a Associação Cabo-Verdiana. Muito bem, Dulcinea, por isso é que estão na PASC. A PASC também só agrega associações da sociedade civil, ou seja, associações não partidárias, não tuteladas pelo Estado e associações com fins lucrativos. São essas as nossas cláusulas, e uma vez mais saliente, agora para a gravação, que é uma grande mais-valia, foi e é uma grande mais-valia, e celular, uma grande mais-valia do ingresso da Ação Cabo-Verdiana na PASC, na nossa plataforma de associações da sociedade civil, porque, desde logo, porque é a associação que mais e melhor representa Cabo Verde, e porque tem esse cunho muito lusófono, que bem salientaste, ou seja, a Ação Cabo-Verdiana é uma casa aberta a todos os lusófonos, eu diria até os cidadãos do mundo, e, portanto, aqui não há nenhuma restrição, nenhum gueto, e esse é o nosso espírito. Vamos então falar sobre Cabo Verde. Obviamente, tu aqui representas a Ação Cabo-Verdiana, enfim, haverá várias perspectivas sobre Cabo Verde, mas enfim. Mas gostaríamos de falar contigo sobre a situação de Cabo Verde. Antes da nossa gravação se iniciar, estávamos aqui a trocar alguns tópicos. Um desses tópicos é o facto de Cabo Verde, e isso é um sinal positivo, sistematicamente, nos vários rankings, até em comparação com outros países, até países africanos de língua oficial portuguesa, e estamos a falar de Angola, estamos a falar da Guiné-Bissau, também da Guiné Equatorial, que entrou na CPLP, estamos a falar de Moçambique, de São Tomé e Príncipe. Em termos relativos, aparece sempre numa posição boa, em termos comparativos, saliente. Também no ponto de vista político, enfim, isso tem sido muito enaltecido. Houve eleições, tem havido eleições em Cabo Verde, não têm sido disputadas, ou seja, essas eleições têm decorrido normalmente, já houve inclusivamente transições de poder de um partido para outro, ou seja, o regime democrático parece muito consolidado em Cabo Verde, mas a minha questão mas obviamente há problemas, como aliás há em todos os países, também naturalmente em Portugal, há problemas de ordem social, de ordem educativa, de ordem económica, financeira. A teu ver, Dulcinea, quais são enfim, os grandes desafios de Cabo Verde, eu diria, no curto e médio prazo, quais são, de facto, os grandes desafios que Cabo Verde tem à sua frente? Bom, Cabo Verde vai ter eleições
nos próximos meses. Ainda não sei se já avançaram com uma data ou não, mas eu gostaria de começar, se me permite, Renato, por falar das dificuldades que Cabo Verde tem sofrido ao longo dos tempos. Então, antes de mais, ao falar de Cabo Verde, estamos a falar de um país que é um país pobre. Em termos de recursos naturais, é algo que Cabo Verde não tem. Cabo Verde é um país insular, é composto por 10 ilhas, todas bastante diferentes umas das outras e cada uma com a sua própria característica. E é um país que tem vindo a ser assolado durante vários anos por grandes secas. Cabo Verde tornou-se um país independente há 50 anos, numa época em que não se acreditava sequer que Cabo Verde conseguisse sobreviver sem o colonialismo. Inclusivamente existe um poema que diz referindo-se ao povo cabo-verdiano, nós somos os flagelados do vento leste, a quem as cabras ensinaram a comer pedra para não perecer. Isto para ver qual era o sentimento do cabo-verdiano, por exemplo, no final dos anos 40, início dos anos 50, Cabo Verde foi assolado por uma seca tão grande, tão grande, tão grande, de tantos anos, que o país quase que ficava sem ninguém. Houve uma grande vaga de imigração para Santo Tomé, naquela altura, depois para Angola, também para outros países, como Costa do Marfim, Senegal, etc. Mais tarde, já nos finais dos anos 60, 70, é que a imigração já começou mais em força para a Europa e também para os Estados Unidos, nessa altura, porque se não fosse a imigração, de facto, Cabo Verde muito dificilmente sobreviveria. É sempre bom ver como é que Cabo Verde está posicionado nos rankings. Só um parênteses, Dulcinea, só para sublinhar a importância da diáspora cabo-verdiana, não apenas em Portugal. Aliás, nós, neste caso o MIL, o Movimento Internacional Lusófono, um dos seus congressos anuais, há alguns anos, foi precisamente sobre a importância das diásporas. E na altura tivemos connosco alguns cabo-verdianos, na Dulcineia, na altura, mas que sublinharam isso, sublinharam a importância, de facto, até o peso demográfico da diáspora cabo-verdiana, no caso, e até salientando, isso para mim, enfim, não sabia disso, achei interessante que o destino de imigração dos cabo-verdianos, enfim, isso salientaste, tem sido diverso ao longo dos tempos, mas o que eu achei curioso é que ainda nos dias de hoje são 10 ilhas, como tu salientaste, sendo que uma delas não é habitada, não é? O destino de cada uma das ilhas é diferente, ou seja, nem todos imigram para o mesmo sítio, achei muito curioso, e são dinâmicas que não estão pré-determinadas, acontecem, pelas razões mais prosaicas. Enfim, imagino que há um grupo de pessoas que vai para um sítio e chama outras, isso gera uma dinâmica, e a certa altura há de facto uma comunidade significativa de cabo-verdianos, por exemplo, na Escandinávia. Aliás, eu lembro-me, só para terminar um parênteses, há não muitos anos, enfim, foi antes da pandemia, nós agora temos sempre este marco temporal, não é? Antes da pandemia, depois da pandemia. Mas antes da pandemia nós fomos contatados por um grupo, um casal português que vivia na Noruega, em Oslo. Mas achei muito interessante, porque eles queriam criar uma biblioteca lusófona. E aqui o lusófono é um termo importante, porque eles salientaram que era uma comunidade, uma biblioteca a ser aberta não apenas à comunidade portuguesa que vivia em Oslo, mas também às várias diásporas lusófonas que vivem na Noruega, e salientou a comunidade cabo-verdiana. E nós oferecemos alguns livros, como o MIL edita muitos livros, e lembro-me dessa, e achei muito interessante, por exemplo, na Noruega, que é um sítio remoto, há também essa interação lusófona, neste caso, entre as várias diásporas, e em concreto a diáspora portuguesa e a diáspora cabo-verdiana.
enfim, mas isto era o parênteses para salientar a importância das diásporas, e neste caso a diáspora cabo-verdiana, para este nosso retrato do que é Cabo Verde hoje. Exato. Por falar nisso, é um ponto muito importante, e posso pegar também nesse tema. É assim, as contribuições, as remessas dos imigrantes são uma parte significativa do PIB de Cabo Verde. Não lhe vou falar aqui em valores percentuais exatos, porque não os tenho aqui próximos, mas indiscutivelmente. Tanto que temos notado, pelo menos eu, desde que estou nestas funções, que o executivo cabo-verdiano, portanto o governo, está a fazer um esforço muito grande para mapear a diáspora cabo-verdiana, para tentar perceber até à quarta geração quantos cabo-verdianos é que estão fora de Cabo Verde, para que possa integrar e criar políticas públicas que incluam a diáspora no desenvolvimento sustentável, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde. Porque além das remessas financeiras que Cabo Verde envia também, e envia muitas outras remessas, como por exemplo remessas de ideias. Isto parece uma expressão interessante, mas é mesmo assim. Por exemplo, há muitas coisas que se implementam em Cabo Verde, muitas coisas que se fazem, que são inspiradas em coisas que se fazem aqui, que são enviadas para Cabo Verde. Por exemplo, existem religiões em Cabo Verde, como por exemplo a Igreja Adventista, a Igreja do Nazareno, que foram igrejas que foram fundadas por imigrantes. Não é? Que emigraram e acabaram por importar. Portanto, a diáspora é extremamente importante para Cabo Verde. Grande parte das famílias cabo-verdianas sobrevive da ajuda dos seus familiares que estão na diáspora. Portanto, não há como Cabo Verde planear os seus objetivos a curto e médio prazo sem colocar a diáspora na equação. Já agora, uma questão ainda a propósito da diáspora, e depois antes de avançarmos na nossa conversa, eu acho que isso é até uma grande afinidade, eu diria, entre as diásporas lusófonas, desde logo entre a cabo-verdiana e a portuguesa. É que eu diria, isto é no melhor sentido do termo, são muito camaleónicas, no sentido em que se adaptam Adaptam. às culturas, aos países para onde imigram. Isso é um lado positivo, a meu ver, mas depois tem um reverso, e a minha pergunta vai por aí. Ou seja, o que se passa com a comunidade, com a diáspora portuguesa, que eu conheço melhor, e estou a falar de países europeus, a França, a Suíça, a Alemanha, enfim, a Grã-Bretanha, por aí fora, mas também os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como sabes, como saberão, aí há uma grande presença da diáspora açoriana em particular, até porque fica a meio Sim, caminho, sim. já é mais próximo. Mas o que se passa, esse é o meu ponto, o que se passa, mas enfim, isto porventura será inevitável, é que passa a primeira, a segunda, a terceira geração e a ligação, neste caso a Portugal, vai-se esvaindo, vai sendo cada vez menos forte. No caso do Cabo Verde, essa ligação das gerações mais jovens mantém-se com o Cabo Verde? Mantém-se forte? Qual é a tua perspectiva sobre isso? É assim, isso é um grande tema que eu acho que dava quase como uma tese de doutoramento. Mas é assim, eu também acho que, graças a Deus, e orgulho nisso em Cabo Verde e no povo de cabo-verdiano, que é um povo que facilmente se adapta a outras culturas e a outras formas de estar, nunca deixando de ser cabo-verdiano. Por exemplo, eu olho para mim que nasci em Portugal. Quando nasci, os meus pais já cá estavam há 10 anos, portanto, não eram imigrantes assim tão recentes, e sou a presidente da associação, permitam-me dizer isto até com uma certa vaidade, mais relevante cabo-verdiana, porque é a mais antiga e é a mais antiga em atividade. Portanto, isto há de provar alguma coisa. Mas, sem dúvida que
não é muito fácil que já terceiras gerações, quartas gerações, que mantenham uma relação tão forte, quando isso não é devidamente fomentado pelas suas famílias, porque repare, há muitos imigrantes que saem do país de origem e vão para o país de acolhimento e nunca mais regressam. O que faz com que com as suas descendências percam inevitavelmente o contacto. E às vezes também existe o desafio da língua, por exemplo, às vezes as segundas gerações e terceiras gerações já não têm a convivência com o crioulo, com a música, com a dança. Também há países, por exemplo, eu acho que Lisboa é a cidade mais africana do mundo, não é? Porque nós temos aqui um painel de culturas absolutamente fantástico. E vamos imaginar, por exemplo, imaginem aqueles portugueses que estão nos Estados Unidos ou noutro país, assim como os cabo-verdianos também, mas que estão sempre em contato, sempre a viajar, vêm sempre para o país de origem, trazem os filhos, têm muita família, por exemplo. Eu tenho grande parte da minha família na Europa, o que me permite muito facilmente conviver com eles. Mas há quem não tenha, há quem esteja em países como acontece, aqueles que estão na Escandinávia, se calhar não há tantos cabo-verdianos quanto isso. E aí o perigo torna-se maior. Eu, por exemplo, tenho muita família em Angola, aliás, a minha família começou a emigrar para Santo Tomé e mais tarde para Angola, e os meus primos que estão em Angola vão para Cabo Verde todos os anos ou mais que uma vez por ano. Portanto, acabam por ter uma ligação mais forte. Mas se calhar não falam crioulo tão bem como eu, por exemplo. Mas pronto, depende, temos de tudo um pouco. Muito bem, Dulcinea. Vamos então falar sobre a situação de Cabo Verde. Estavas a falar, aliás, a pergunta era no sentido dos grandes desafios com os quais Cabo Verde se confronta nos dias de hoje, a curto e médio prazo. Então, é assim, um dos desafios que eu vejo e que me preocupa é a saída de talentos de Cabo Verde. Tendo em conta aquilo que eu já disse, que é o facto de haver uma cultura de imigração muito grande em Cabo Verde e de se ver a imigração como solução, muitos, e da situação tão difícil, porque é assim, apesar desses rankings tão simpáticos, mas a verdade é que as dificuldades continuam a ser muitas. Por exemplo, recentemente veio-se dizer que Cabo Verde estava muitíssimo bem posicionado no que diz respeito ao rendimento médio. Eu não sei exatamente a quem é que se estavam a referir, não é? Tendo em conta que há pessoas a viverem com muito pouco em Cabo Verde, e sim, e temos em plena capital, o próprio presidente da Câmara Municipal da Praia o diz, pessoas que não sabem se vão almoçar no dia seguinte. E isso faz com que Cabo Verde, por acaso, é um país, outra coisa que está muito bem posicionada nos rankings, com um nível de escolaridade bastante elevado. Temos cada vez menos analfabetos, se é que as novas gerações já existe analfabetismo, jovens com um nível de escolaridade bastante aceitável e depois não têm trabalho e depois saem do país. E neste momento o que é que nós temos a acontecer? Empregadores queixam-se que não têm talento porque há fugas de talento e que existem e que as instituições perdem qualidade de serviço devido à rotatividade das pessoas, porque as pessoas saem. Portanto, atenção, as coisas não estão muito fáceis em Cabo Verde, e eu sinto, ao falar com muitas pessoas, que as pessoas estão um bocadinho desesperadas. Vamos ver com as eleições como é que ficamos, o que é que vai acontecer a seguir.
mas digamos que, apesar de ser um excelente país, porque não há guerra, tem um bom clima, na medida em que para os turistas é bom, não é? Um país que faz calor, um país que tem praias, um país que tem sol, mas ultimamente também as alterações climáticas têm atingido muito Cabo Verde, um país que não chovia e que tem um historial tão grande de secas. O ano passado foi assolado por uma tempestade que destruiu uma ilha inteira e metade de duas outras ilhas. Portanto, é assim que estamos neste momento. Muito bem, Dulcineia, enfim, fica também o repto para que todos possam participar. E quanto à interação de Cabo Verde, já estamos aqui num diálogo lusófono com os outros países da CPLP, desde logo com os outros PALOPs, enfim, com Angola, Moçambique é mais distante, mas sobretudo Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau. Qual é o estado da arte? Qual é o ponto de situação? Essa Olha, eu questão. acho muito do meu ponto de vista, e o Renato já sabe, já me conhece há algum tempo, já sabe que eu sou sempre uma pessoa muito positiva. Eu acho que é muito bom. Antes de mais, Santo Tomé e Angola têm um historial de imigração cabo-verdiana muito grande, já desde o início dos anos 50. Portanto, existem muitos cabo-verdianos em Santo Tomé, muitos descendentes de cabo-verdianos em Santo Tomé, aquelas pessoas que foram naquela altura dos anos 50 e deixaram, porque os cabo-verdianos gostam de deixar filhos por todo o lado onde passam, não é? E então existe uma grande descendência de cabo-verdianos em Santo Tomé, em Angola também. Eu mesma tenho muita família em Angola e eu acho que o povo cabo-verdiano sempre foi um povo que se soube dar muito bem com outros povos, com outras culturas. Existem também muitos cabo-verdianos no Brasil, nomeadamente na zona de Santos, haviam muitos antigamente. Na zona de Maceió, por exemplo, há muitos estudantes cabo-verdianos. Creio que é Maceió, Natal, Rio de Janeiro também. Muitos cabo-verdianos, muitos quadros cabo-verdianos são formados no Brasil e, e em Portugal. Estou a falar de países lusófonos, não é? Temos cabo-verdianos formados na China e na Rússia e na Ucrânia também. Portanto, Já agora, Dulcineia, fala-se muito da presença, isto não é nenhuma crítica, mas da presença da China, presença económica, enfim, tudo aquilo que a economia traz consigo, nos PALOPs. Em Cabo Verde, essa presença chinesa também se faz sentir? e de que maneira? E de que maneira? Daqui a nada os cabo-verdianos têm todos os olhos rasgados, acho eu. Pois É isso. verdade, é verdade, é Hum. verdade. Por acaso, todos os cabo-verdianos, por exemplo, que vêm cá de férias ou que vêm aqui um tempo, todos dizem-me isso. Por exemplo, vêm muitas lojas chinesas, muitos chineses, e não estranham porque dizem que Cabo Verde está cheio deles. E muito do que está a ser feito em Cabo Verde está a ser feito por chineses. Por falar nisso, eu esqueci-me de dizer, também existe uma comunidade significativa de cabo-verdianos em Macau. Muito bem, muito bem. Sim, sim, e também há cabo-verdianos em Macau. Mas sim, a presença de chineses em Cabo Verde faz sentir, e de que maneira? Muito bem. Já agora, outra questão, que aliás eu antecipei há pouco, eu só estive em Cabo Verde uma vez, para aí há 10, 15 anos, enfim. Está na E hora de lá voltar. é verdade, é verdade. Convites não têm faltado, nem sempre é difícil conjugar as agendas, mas em breve, quando voltar, até a convite do Hélder Manuel Carlos, que esteve connosco numa sessão muito recente que se realizou na nossa sede, no Palácio da Independência, na semana passada. Sim, eu também estava lá. Ahm, Precisamente, onde a Dulcineia e o Hélder foram os oradores. Mas estava a dizer, eu quando, enfim, quando vou a qualquer sítio, a qualquer país, gosto de andar nas ruas, gosto de ir a livrarias
Gosto de ler os jornais locais, e na altura fiquei impressionado, porque não tinha essa percepção. Mas lembro perfeitamente, até a propósito, enfim, porque essa questão interessa-me particularmente, a questão das identidades culturais, e até há um autor de referência, um autor português, que faleceu há pouco tempo, o Eduardo Lourenço, que tinha a tese: Portugal tinha uma opção com a sua identidade. Eu, na altura, até escrevi um texto a dizer que, bom, se Portugal tem uma opção com a sua identidade, Cabo Verde tem uma opção ainda muito maior. Porque eu lembro-me que entrei numa livraria na cidade da Praia, e isto é real, em que havia vários livros, não eram um nem dois, vários livros, e também em jornais cabo-verdianos, vários textos, em que se discutia muito essa questão da identidade cabo-verdiana, da cabo-verdianidade. E havia, enfim, há sempre nuances, as coisas nunca se pode simplificar e esquematizar, mas eu diria que havia duas teses, enfim, duas teses mais estruturantes, diria assim. Uma tese que acentuava a dimensão africana ou africanista de Cabo Verde, ou seja, Cabo Verde é um país africano, naturalmente é um país singular, como todos os países são países singulares, mas é um país do continente africano e, portanto, o que há é acentuar essa dimensão africana ou africanista de Cabo Verde, e isso deve ser o nosso caminho. Essa era uma tese. A outra tese, enfim, não renegando a condição africana do ponto de vista geográfico, se bem que depois a geografia tem várias nuances. Eu, nesse congresso em que participei, lembro, por exemplo, em se falar da Macaronésia. A Macaronésia é uma espécie de plataforma que agrega Cabo Verde, as Canárias, a Madeira e os Açores até. Aliás, eu estou a organizar um congresso onde já temos um açoriano que se propôs, o professor Carlos Pacheco Amaral, da Universidade dos Açores, professor catedrático da Universidade dos Açores, que já se propôs falar sobre a Macaronésia. Ou seja, a geografia também não é aquilo que nos aparece à vista, mas aquilo às vezes está debaixo do mar, não é? Essas plataformas que juntam países que aparentemente são distantes. Mas estava a dizer que essa segunda via, ou esse segundo caminho, ou essa segunda perspectiva, não renegando a dimensão africana de Cabo Verde, acentuava essa outra perspectiva, ou seja, Cabo Verde, sendo um país africano, tem uma relação muito especial, muito forte, desde logo nesse eixo da Macaronésia, mas até com a Europa. Aliás, eu lembro o saudoso professor Adriano Moreira e a nossa amiga Dulcineia, e outra vez na ligação, vamos esperar que ela regresse. O nosso amigo professor Adriano Moreira, que completou os 100 anos de vida, falava muito nisso, até porque ele esteve envolvido nesse processo até de reconhecimento de Cabo Verde como uma região ultraperiférica e, portanto, através da mediação de Portugal, havia essa ligação privilegiada. Mas a questão do Dulcineia, pronto, agora tiveste aqui uma queda na ligação, mas já estás de novo entre nós. Essa questão identitária ainda existe em Cabo Verde, portanto, não sei se ouviste toda a minha pergunta. Por um lado, essa visão mais pró-africana, africanista, por outro lado... Sim, eu conheço. Obviamente que isto também tem a ver, enfim, não é o tema da nossa conversa, até porque isso nos levaria muito longe. Isso também tem a ver, naturalmente, com a história da colonização portuguesa, não é? Cabo Verde sempre teve um estatuto especial, aliás, Cabo Verde desde o início teve um estatuto especial, porque quando os portugueses lá chegaram eram ilhas desabitadas e, portanto, Exatamente. foram habitadas de raiz, com gente que veio de Angola, de São Tomé e Príncipe. Portanto, é um país muito especial desde o início e também sempre teve um estatuto muito particular durante a administração portuguesa, enfim, do Império, isso todos sabemos.
Mas essa questão identitária ainda é muito relevante em Cabo Verde. Qual é a tua perspectiva sobre isso? Estás a ouvir, Dulcinea? Eu deixei de ouvir, eu vi só essa questão identitária e depois não ouvi o resto. Ainda é relevante em Cabo Verde essa questão? Ainda é. É, é. Há momentos o Renato disse, e muito bem, que Cabo Verde foi habitado de raiz. Portanto, quando lá chegaram, não havia população autóctone. Portanto, acabou por ser povoado por pessoas de outras zonas. Daí, consoante a ilha de Cabo Verde, e às vezes até consoante a região dentro da ilha, as pessoas têm características físicas muito diferentes umas das outras e muito particulares. E daí o crioulo falado em cada, porque o crioulo não é igual nas ilhas todas. Cada ilha tem o seu próprio crioulo. Portanto, quando se fala em crioulo de Cabo Verde, resta saber de que ilha é que estão a falar. E daí também aquilo que falámos há uns momentos atrás, que há países que recebem mais cabo-verdianos de umas ilhas do que de outras. E isso tem tudo a ver com isso. E então, o facto de Cabo Verde não ter uma população autóctone, e de ser o resultado de uma, digamos assim, mistura de povos, tanto da África continental, mais ali, se calhar a zona francófona, como também noutras ilhas, pessoal dos Estados Unidos e também da Europa, faz com que, e além disso, de ser um país insular, portanto, são umas ilhas ali no meio do oceano e ter características insulares muito, muito particulares, que existe essa questão. Se Cabo Verde é África, se Cabo Verde não é, há panafricanistas em Cabo Verde que refutam completamente essa tese de que nós não somos africanos. Eu também acho que é um bocado ignorância, peço desculpa se estou a usar um termo muito forte, dizer, nós não somos a África. Acho que uma pessoa que diz isso é uma pessoa que não tem noção da dimensão da ignorância que está a dizer. Claro que nós somos África, mas também existem aqueles cabo-verdianos que completamente agarrados à sua cabo-verdianidade. Portanto, existe tudo um pouco, são posições, são pontos de vista, e nós, claro, temos que saber lidar com todos, assim como há momentos, o Renato disse que havia angolanos que diziam que não são lusófonos. Isso foi, Pronto, isso é uma. foi antes da gravação começar. Ok. Estou a brincar, estou a Mas brincar. pronto, mas são. Isto era uma dica Não, mas se calhar até foi. para o nosso amigo Carlos Mariano Manuel, para ele se justificar. Não é o caso do Carlos Mariano Manuel, que aliás, já recebeu o prémio por cidade lusófona, era só que mais faltava que o amigo Carlos não se assumisse como cidadão lusófono. Não se assumisse como Ai, não, lusófono. não. É, Era já expulso deste fórum, era já expulso deste fórum. Sim, sim. eu assumo a lusofonia integralmente. Muito bem, Integralmente. E sem pejo. muito bem, Pois é. Dulcineia. Mas agora acho que foi muito a propósito, até que já estamos a estar na fase final do nosso debate, já estamos às 10h30. Isto é suposto estender-se até às 11 da noite, o mais tardar. A questão da língua, como sabemos, isso é uma questão que, aliás, foi objeto da nossa sessão na semana passada e tem sido objeto de algum debate público em Portugal, se bem que em Portugal também já falámos sobre isso. Em geral, quando se fala de lusofonia e dos países lusófonos, bem entendido, muitas vezes, para não dizer quase sempre, é pelas piores razões. Enfim, isso remete para uma quase psicanálise, neste caso dos média em Portugal. Não é o tema do debate de hoje, mas tem surgido a questão da língua. Como sabemos, há um debate público, político, em Cabo Verde. E Cabo Verde, em qualquer lugar onde haja um cabo-verdiano.
exatamente, mas enfim, mas isso tem uma tradução jurídica, portanto, não é apenas um debate público inconsequente, neste caso tem tradução jurídica, eh, de se fazer do crioulo a língua por excelência, a língua de referência de Cabo Verde. Isso é compreensível, isso até tem a ver com essa afirmação identitária de Cabo Verde. A questão é até que ponto isso renega, e sublinho até que ponto isso renega a língua portuguesa, porque eu compreendo numa perspectiva puramente, enfim, ad intra, ou seja, do ponto de vista interno, eu diria que, obviamente, que a afirmação de uma língua própria, exclusivamente nacional, ainda que, como tu bem sublinhaste, resta saber qual é o crioulo, não é? Porque cada ilha tem o seu crioulo. Mas, enfim, imaginemos que, pronto, que há um crioulo, porque estas coisas também já sabemos como é que é, não é? Há sempre uma ilha que, por exemplo, o caso dos Açores, os Açores têm 9 ilhas, não é? Mas há ilhas mais importantes do que outras, e também nos Açores não há crioulos, mas há sotaques diferentes, e há sempre um sotaque prevalecente. Eu não sei se em Cabo Verde essa será a solução, haver um crioulo prevalecente, o crioulo de uma das ilhas mais importantes que vai prevalecer sobre os outros, isso não vou discutir isso, até porque não conheço a situação, mas a minha pergunta não tinha a ver com isso, mas até imaginemos que essa questão não era real, ou seja, que havia apenas um crioulo extensivo a todas as 10 ilhas, ou as 9 ilhas habitadas de Cabo Verde, e que essa questão nem sequer surgia. Mas a questão é se a afirmação do crioulo como a língua de referência de Cabo Verde, do ponto de vista identitário, obviamente que é um fator relevante, consolida essa identidade cultural cabo-verdiana, sem dúvida. Enfim, podemos dar o exemplo português, não é? Obviamente que um dos fatores de consolidação da nossa independência, nossa portuguesa, em relação à Espanha, foi a afirmação de uma língua própria, que aliás começou por ter raízes comuns com a Galícia, até mesmo com o castelhano. A elite portuguesa até o século XVI, XVII falava castelhano. Depois é que houve esse afastamento e obviamente que isso teve efeitos na afirmação da nossa independência. Mas a afirmação do crioulo, renegando, pelo menos em parte, a língua portuguesa, eu diria que tem também um lado negativo. E aqui não falo como português, eu procuro sempre afirmar como cidadão lusófono, ou seja, eu não estou aqui a pugnar numa perspectiva estritamente portuguesa. Procuro pensar como cidadão lusófono, também como cidadão cabo-verdiano, que eu me permito afirmar. Isso tem um revés que é óbvio, não é? Porque se as crianças, se os jovens cabo-verdianos no sistema de ensino aprendem em crioulo, isso depois dificulta, desde logo, já nem falo do exemplo mais óbvio, que será a imigração. Por exemplo, um jovem que só aprende crioulo no ensino cabo-verdiano, no ensino primário e secundário, se chega a Portugal, enfim, sente-se excluído da sociedade. Mas também na comunicação internacional, na comunicação global, obviamente que o português, a língua portuguesa, sobretudo no hemisfério sul, mas a nível global, como todos sabemos, é uma língua, de facto, que tem essa dimensão. E, portanto, como é que tu estás a ver este debate? Qual é a tua posição? Como é que achas que este debate vai acabar? Enfim, essa era a questão e gostava que depois os nossos amigos aqui presentes pudessem também pronunciar. Que essa é uma questão muito relevante, a meu ver. É uma questão e um tema extremamente importante. Então, atenção que eu não sou linguista, não marco posição nem pró, nem a legalização do crioulo, não me posiciono, apenas ouço e escuto e vou tendo as minhas opiniões pessoais, mas daquilo que eu percebo, a ideia não é eliminar a língua portuguesa.
A ideia é que ambas as línguas, o cabo-verdiano e o português, a língua cabo-verdiana, não vou dizer o crioulo, porque existem vários crioulos e o crioulo não é só o crioulo de Cabo Verde, portanto vou-me referir como a língua cabo-verdiana, porque é assim que eles gostam de que seja dito. Até existe uma associação em Cabo Verde, que tem uma delegação também em Portugal, que é a Associação para a Língua Materna Cabo-Verdiana, que defendem que o crioulo deve ser oficializado como língua oficial de Cabo Verde, porque aquilo que os juristas dizem é que a Constituição diz que o português é língua oficial em Cabo Verde. Ou seja, não diz que é a língua oficial. Dizer que é a língua oficial significa que podem existir ou coexistir duas línguas oficiais. E que o cabo-verdiano, a língua cabo-verdiana, também deve ser considerada uma língua oficial e ter uma oficialização plena. Porquê? Porque não existem manuais, nem livros, nem documentos, por assim dizer, em língua cabo-verdiana, está tudo em português. E aquilo que defendem é que devia haver tudo nas duas línguas. O que é que acontece? Claro que isto é discutível, até porque quem defende essa ideologia defende que os jovens têm muito mais sucesso se aprenderem as duas línguas, porque o crioulo é a língua que unifica os cabo-verdianos. No entanto, temos também a outra parte. Une os cabo-verdianos, mas por um lado também desune, porque repara uma coisa, a língua que será a cabo-verdiana, que será vista como a língua oficial, é o crioulo da Ilha de Santiago. Não é esse crioulo que eu falo. E muitas vezes, quando nós dizemos, então, mas espera aí, querem oficializar a língua cabo-verdiana ou querem oficializar o crioulo, entre aspas, mas o crioulo de qual ilha? De Santiago? É que eu sou de Santo Antão, eu não falo esse crioulo. E depois o que dizem é, não, mas em Portugal também o sotaque do Porto é diferente do sotaque de Lisboa, que por sua vez também é diferente do sotaque do Algarve. Mas estamos a falar de coisas completamente diferentes. Não? Existem palavras na Ilha de Santiago que não existem em Santo Antão, nem em São Vicente, nem em São Nicolau, e que muitas vezes as pessoas de lá nem sequer as entendem. Por exemplo, a minha mãe, que está em Portugal há 50 anos, se uma pessoa. Eu estou a dar o exemplo da Ilha de Santiago, porque é o crioulo de Santiago que supostamente será a língua oficial. Se alguém da Ilha de Santiago ou da Ilha do Maio, e muitas vezes até da língua do fogo, estiver a falar com ela, e se a pessoa estiver a falar muito rápido, a minha mãe nem sequer percebe. Fica a olhar para a pessoa assim. A dizer que sim, mas não está a perceber nada, porque porque é realmente muito diferente e existem palavras e expressões diferentes numa e noutra ilha. Portanto, vai haver eternamente esta discussão, mas o crioulo de uma ilha não é. Muitas vezes, às vezes, as pessoas até se referem que existem dois crioulos, que existe o crioulo de Santiago e existe o crioulo de São Vicente. Mas não é bem assim, porque o crioulo que se fala em Santo Antão é completamente diferente, é diferente do crioulo de São Vicente. Pode até ser parecido, mas, por exemplo, muitas pessoas às vezes ouvem-me a falar, quando eu estou a falar em crioulo, e dizem, uau, tu falas um crioulo de Santo Antão assim mesmo daquele à moda antiga. E eu digo, então, mas afinal as pessoas percebem que o meu crioulo é de Santo Antão, não é de São Vicente. Portanto, existe esta eterna discussão. Portanto, eu, na minha opinião pessoal, além de separar, se existir apenas a língua cabo-verdiana como língua oficial de Cabo Verde, além de separar Cabo Verde da lusofonia, indiscutivelmente é inevitável que aconteça, também vai criar divisão entre cabo-verdianos. E que já está, e que naturalmente que já está a criar. Mas eu não quero com isto dizer que não acho que um povo tenha o direito de querer ver a sua língua ser reconhecida como uma língua oficial. Mas outra coisa que eu também queria dizer, eu já lecionei
E tive muitos alunos de Cabo Verde. Eu lecionei numa escola de formação profissional que tinha um protocolo com uma Câmara Municipal da Ilha do Sal, e recebíamos muitos alunos cabo-verdianos, principalmente vindos da Ilha do Sal. E jovens que vinham fazer décimo, 11º e 12º ano. E os jovens vêm e não sabem falar português de todo. Compreendem, porque leem e escrevem em português, embora possam dar alguns erros, muitas vezes ortográficos ou gramaticais, porque não é a sua língua utilizada no dia a dia, mas não falam. Porque antigamente, por exemplo, há, sei lá, talvez 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu recordo-me, por exemplo, quando eu entrei para a universidade, muitos primos meus entraram também vindos diretamente de Cabo Verde, falavam um português praticamente tão afinado como o meu e não tinham grande dificuldade de adaptação à língua quando chegavam a Portugal, porque naquela época, quase que do portão para dentro da escola, só se falava português, não é? Atualmente não se vê isso. Atualmente os miúdos vêm e não têm qualquer tipo de facilidade em falar português. Claro que isto, agora perguntam-me vocês, isto dificulta a sua integração na universidade, dificulta a sua integração com outros alunos de outros países lusófonos? Com certeza que sim. Eu, quando entrei na universidade, no meu tempo, no tempo do Emílio Tavares Lima, que éramos todos colegas, nós tínhamos todos algo muito forte que nos unia, que era a língua portuguesa. Éramos todos palopes e comunicávamos todos em português e era uma maravilha, não é? Agora, isto, se os alunos vêm para cá sem saber falar português corretamente, claro que vai trazer algumas limitações, na minha opinião. Isso parece-me óbvio, o que tu disseste, que é muito relevante, até porque, de facto, essa é uma questão prévia, não é? Saber que crioulo, porque em última instância, enfim, obviamente eu respeito sempre o mais possível a soberania nacional e local de cada um dos países. Mas em última instância nós teríamos manuais escolares escritos, redigidos no crioulo de cada uma das ilhas, e isso seria o caos, não é? Não apenas internamente, Exatamente, exatamente. não apenas E é internamente, assim, e até uma pessoa de São. Diga, diga. estava a dizer que isso depois tem consequências, por exemplo, e aqui uma vez mais sem tomar partido. Nós aqui em Portugal, enfim, assistimos não muito longe, na Catalunha, isso depois tem consequências políticas. Na Catalunha, e uma vez mais sublinho, não estou a tomar posição política, enfim, os catalães assumiram essa causa de massificar o ensino do catalão no sistema de ensino, a todos os níveis, desde o ensino básico, secundário, universitário, e até fazendo gala de não falarem o castelhano. Obviamente que isso é do seu direito. Enfim, uma vez mais, saliento, não estou a discutir a legitimidade dessa opção política. Mas isso depois teve consequências, não é? Nós estamos a ver, aliás, ainda hoje, as consequências separatistas da Catalunha em relação à Espanha. Enfim, é uma via, não é? Mas obviamente que dificulta a integração. Em todo o caso, esta é uma boa deixa para falar com o Carlos Mariano Manuel. Eu já lhe disse, e reitero aqui em público, está a ser gravado, que o Carlos Mariano Manuel fala um português vieirino. É uma pessoa que fala um português perfeito, com, com, com grande com grande densidade. Aliás, é um português que até já não sou falar em Portugal, a maior parte das vezes. Enfim, ser paternalista, sem ser paternalista, os nossos jovens também têm um vocabulário cada vez mais reduzido. A língua portuguesa está cada vez mais pobre em termos de oralidade, e é sempre um gosto ouvir o Carlos Mariano Manuel, porque tem esse português ainda vieirino. Mas a minha pergunta, Carlos, não é apenas um elogio, era saber se essa questão das línguas, porque em Angola também há línguas nacionais, como sabemos, se essa questão da interação entre as línguas nacionais e a língua portuguesa
é uma questão que em Angola é recorrente e causa ainda alguma discussão pública. Muito bem. Eu começo por cumprimentar não apenas por cortesia, mas com afeto. Creio que é a palavra mais adequada para esse contexto. O Renato, a nossa conferencista, e os outros participantes do painel, que estejam em Portugal ou em outras latitudes onde se fala o português. Em seguida, agradeço o facto do presidente do MIL, da pasta, da plataforma, ter feito as considerações que fez em relação à minha pessoa, mas faço, creio, no contexto de dever de todos nós, de sermos orgulhosos com o instrumento de comunicação verbal ou escrita que esteja à nossa disposição. Que eu penso que é incorreto. Quer voluntário ou involuntariamente, advertido ou inadvertidamente, falar-se uma língua de forma atropelada. Eu creio que é bastante incorreto. É faltar ao dever que temos para com uma língua, sobretudo a língua, que é a nossa língua de uso comum, desde a nossa natalidade, e usá-la de forma completamente desarticulada das normas que a regem como língua. Mas, apesar de tudo, eu agradeço imenso o facto do Renato Epifânio ter uma vez mais sublinhado esse aspecto para comigo. Eu creio que é mais expressão da bondade dele, da cortesia dele, porque ainda tenho muito que recuperar para eu poder falar o português de uma perspectiva camoniana, se assim se pode dizer. Olha que Eu não. sei que pode dizer. E ao falares, Sim. estás a provar o que eu disse. Obrigadíssimo. Já não entra em discussão consigo, meu caro Renato. Eu volto a cumprimentar muito particularmente a nossa conferencista, a, a, a nossa colega Dulcineia, creio que assim estou ouvindo. E prometo-lhe que, tão breve quanto eu venha estar em Lisboa, que integrarei na minha agenda uma visita à sede da associação que presido, porque sempre ouvi falar muitas vezes dessa associação. Eu sei que é a associação principal da diáspora cabo-verdiana em Portugal. Eu sei, embora existam outras associações que integram outros cabo-verdianos em vários outros locais de Portugal, mas essa é a mais importante. Antes de prosseguir para me debruçar sobre a questão da língua, gostaria de aflorar ou aludir a duas questões prévias. A primeira é para felicitar a nossa conferencista pelo facto da seleção de futebol de Cabo Verde ser a única seleção de FALOP que vai participar no Mundial de Futebol. E conseguiu esta conquista por ter derrotado Angola, e muito bem, jogaram muito bem, por duas vezes, quando as duas seleções se defrontaram. E mostraram um nível de futebol que justificou que eles tivessem expugnado, do ponto de vista desportivo, claramente, a seleção de Angola. Ficamos um pouco com algum azedume, ou com alguma amertume, é evidente, mas foi uma conquista merecedora para a seleção cabo-verdiana. Felicito-lhe por causa disso, imenso. O segundo aspecto, assim como felicito o Renato também, que a seleção de Portugal vai participar no Mundial, mas a seleção de Portugal é uma das, creio que, 20 primeiras seleções de futebol ao nível mundial. Portanto, já não é uma surpresa que a seleção de Portugal participe do Mundial. Seria uma surpresa se não participasse.
Isso é que seria uma surpresa. Mas também é um merecimento, obviamente, que deve ser exaltado. O segundo aspecto que eu queria, o segundo ponto prévio que eu gostaria, ao qual eu gostaria de aludir, é o facto de a Dulcinea ter dito, é Dulcinea, pois não? É Ter sim, dito, senhor. obrigado, ter dito que tem relações com a ilha de Santo Antão. Sim, os meus pais são de Santo Antão, os dois. Pois, exato, eu tenho um interesse muito particular que nunca me foi satisfeito na ilha de Santo Antão. E consiste no seguinte: eh, no século XVI, um almirante chinês fez uma viagem de circunvalação e, subindo pela costa atlântica da África, foi ter até o arquipélago de Cabo Verde. E ali no arquipélago de Cabo Verde é onde a corrente fria de Benguela faz a reflexão no sentido para quem vai para a América do Sul, América Latina. E eles deixaram inscrições numa rocha, ali na Ilha de Santo Antão, que é conhecida atualmente sob a designação da Pedra do Letreiro. A Pedra do Letreiro. Não sei se já alguma vez ouviu falar, mas eu teria um imensíssimo prazer se algum dia algum dos meus conhecidos me pudessem enviar uma fotografia dessa Pedra do Letreiro com as inscrições que são conhecidas como tendo sido deixadas pelos chineses. Portanto, isso Não, está na Ilha de Santo Antão. Se procurar na internet, muito provavelmente encontra, mas também se não encontrar não me surpreende, porque mesmo... Só um parênteses, Carlos. O Por Carlos favor. Mariano Manuel, para além de ser um distinto médico, eh, conhecido e reconhecido, eh, é também o autor de uma obra de referência, a primeira História de Angola. E, portanto, Ah, eu agora, é uma obra que foi lançada em Angola, naturalmente, mas também em Portugal, e que também já foi enaltecida na nossa revista, na Nova Águia. foi. Muito obrigado por isso. E esta pergunta, isto tem água no bico, como se diz aqui em Portugal. Ou seja, o Carlos Mariano Manuel está a preparar-se para fazer uma história de Cabo Verde. Estou a perceber isso. Ou pelo menos fazer alusões muito extensas sobre isso. E, Uma história da lusofonia, ainda melhor. absolutamente. Talvez não tanto, talvez não tão minuciosa como a história da Angola, mas a história da lusofonia é exaltante, é vibrante e, por conseguinte, atrai qualquer exercício intelectual e investigativo sobre ela. Por exemplo, eu tenho conhecimento também que há uma tese de doutoramento que foi feita sobre a imigração na década de 40 do século passado dos cabo-verdianos para Angola. Justamente no período mais agreste, mais adverso da seca naquele arquipélago, em que morreu muita gente de fome. E foi nessa altura que começou a imigração massiva, não apenas por essas questões meteorológicas, talvez, mas também devido aos aspectos que já foram referidos, da falta do solo com capacidade para nutrir a sua população. Bom, Angola, felizmente, por razões de natureza, não é por razões da população angolana, mas por razões de natureza, é um território que tem recursos de solo e de subsolo e marinhos também, digamos, disponíveis para muito mais gente que tem e muito mais gente que teve, obviamente. E muita população de Cabo Verde veio cá parar. E essa população veio enriquecer a demografia angolana. E os angolanos, no geral, estão muito regozijados. Os cabo-verdianos não apenas conseguem adaptar-se, pelo menos pelo exemplo que nós temos em Angola, como também conseguem integrar-se. É óbvio que a maioria dos cabo-verdianos que vieram parar vieram cá na idade de nubentes, jovens, e cá constituíram famílias com outras nubentes nativas. É assim que nós temos concidadãos que são de proveniência, digamos, biétnica, se assim se pode dizer, de cabo-verdianos e angolanos. E tem sido uma relação social, no geral, bastante virtuosa.
de tal forma que há muitos dos descendentes de cabo-verdianos, já na segunda geração, na terceira geração, que assumem posições de destaque na hierarquia do nosso Estado, quer do ponto de vista de posições de Estado, como do ponto de vista de posições políticas, alguns partidos, estou em crer mesmo que o líder do principal partido da oposição é descendente de uma mãe cabo-verdiana. Estou em crer disso. Portanto, isto seria apenas um exemplo para dizer que em Angola há um sentimento de enriquecimento demográfico com esta proveniência de imigrantes cabo-verdianos desde a década de 40 do século passado. Há um outro aspecto também que pode ser sublinhado, é que de todas as ex-possessões portuguesas em África, a primeira na qual foi implantada um liceu foi justamente em Cabo Verde, foi na ilha de São Vicente. A ilha de São Vicente recebeu o primeiro liceu fora de Portugal de todas as possessões portuguesas. Isso teve consequências em Angola, em que muitos dos finalistas do Liceu de São Vicente foram, foram distribuídos por vários territórios portugueses na África. Aliás, creio que o Amílcar Cabral é um desses exemplos que depois foi para a Guiné-Bissau. O Aristides Pereira foi empregado dos Correios em Cabo Verde, aliás, na Guiné-Bissau. E nós, cá, em Angola, tivemos muitos cabo-verdianos que estiveram na administração colonial, como administradores, com várias posições na hierarquia da administração colonial. Portanto, esse aspecto é um aspecto também interessante, ou talvez na administração militar também, para dizer que a relação, digamos, de cabo-verdianos com angolanos, digamos, foi uma relação, não é genericamente, é predominantemente virtuosa, excluindo naturalmente um ou outro aspecto casuístico que não é relevante, só serve mesmo para confirmar a regra. Vou-me referir agora a um outro aspecto. Eu estive em Cabo Verde e estive bastante regozijado em Cabo Verde, estive na Ilha de Santiago, estive porque fui convidado na altura em que eu presidia a mais antiga organização da sociedade civil angolana, que é a Liga Africana. Foi nesse âmbito que essa organização foi convidada pela Fundação Amílcar Cabral, creio que é assim que se chama. Creio que se chama. Existe lá uma Fundação Amílcar Cabral, na Ilha da Praia, que é a capital do país, e porque a Fundação organizou uma homenagem ao primeiro presidente de Cabo Verde, que foi o senhor Aristides Pereira. Creio que é assim, espero que eu não esteja a incorrer em algum erro. E bom, tive a oportunidade, ou foi-me permitido fazer uma intervenção, talvez mais por cortesia do que por merecimento. As pessoas sentiram-se bastante regozijadas pela intervenção que eu fiz, portanto, dizia eu, mais por cortesia da audiência. De tal forma que o atual presidente da República de Cabo Verde, o senhor Dr. José Maria dos Neves, creio que é assim que ele se chama, e depois levou a delegação que eu liderava para um restaurante onde nós almoçamos e conversamos longamente, digamos, no curso deste almoço que nós tivemos. Na altura, creio que ele nem sequer era primeiro-ministro, creio que não era, não. Não era, nem era sequer presidente da República. Tinha sido primeiro-ministro, já não era. Mas fruí bastante da simpatia dele, falou-nos da experiência que ele tinha tido também de uma das viagens que ele tinha feito em Angola, na condição de primeiro-ministro, aliás, das várias interações de entidades públicas que ocorrem entre Cabo Verde e Angola, e assim sempre há de ser. E é pena que
existam menos interações agora, do ponto de vista de organizações da sociedade civil. Bom, mas isso, eu creio que este problema também poderá ser resolvido na medida em que a nossa companhia aérea, a TAG, creio que tem vindo a esforçar-se em constituir uma base de exploração lá em Cabo Verde, digamos, com acervo de aeronaves que nós temos. Esperemos que isso se resolva. Finalmente, quero felicitar o Renato, uma vez mais, por ter organizado esta conversa de hoje e mesmo, finalmente, para dizer, essa questão de línguas, ah, ah, nós em Angola temos uma sorte, mas é mesmo uma sorte, ou talvez tenha decorrido do tipo, ou talvez da cutilância que as autoridades coloniais tiveram mais em Angola, porque Angola foi sempre considerada como a mais portuguesíssima das províncias portuguesas em África. Era assim que Angola foi chamada. E estou a repetir isso esta semana, já pela segunda vez, porque esta semana não, esta semana é a primeira vez, porque estava na segunda vez. Mas na quinta-feira da semana passada, a Academia Angolana de Letras convidou-me a proferir uma conferência sobre o papel da Liga Africana na conquista da independência de Angola e, uma vez mais, por regozijo e por bondade de todos que participaram na conferência, consideraram-na como tendo sido um momento alto, digamos, da Academia Angolana de Letras. A senhora moderadora da conferência, que é uma jornalista, uma vez mais por bondade dela, disse que seria um crime se o conteúdo da conferência vertida não fosse divulgado o conteúdo para o público no geral. Mas para dizer que eu repeti justamente essa frase. E porque participaram também figuras das ciências sociais de Portugal, porque foi uma conferência que foi feita de forma virtual através dessas plataformas, e creio que é a mesma plataforma que está a ser usada agora, que é o Zoom. Eu disse, na semana passada, que Angola foi sempre considerada como a mais portuguesíssima de todas as províncias ou de todas as possessões portuguesas em África. E isso se exprime até hoje, e vou dizer como em Portugal, em Cabo Verde fez sentido, isso se exprime ou se traduz até hoje, que até a pessoa mais humilde, no rincão mais recôndito de Angola, fala português. Ou pelo menos faz-se entender em português. Será um português, certamente, com atropelos das regras gramaticais e todas as outras regras que envolvem, naturalmente, qualquer língua, mas vou dar um exemplo de alguém que o disse, é o ex-presidente de Cabo Verde, o senhor comandante Pedro Pires, com quem também estive, na ocasião em que eu já disse que eu estive em Cabo Verde, na ilha de Santiago. Ele tinha estado cá em Angola, quer antes, quer depois, porque voltou a estar várias vezes, no âmbito das delegações da CPLP para acompanhar os atos eleitorais, aqui, as eleições gerais. E ele disse-me, nessa ocasião, que lhe tinha cabido deslocar-se ao extremo sudeste do país, ao extremo onde Angola faz fronteira com a Namíbia e com a Zâmbia, onde eu mesmo nunca estive. Só para vos dar uma ideia, a diagonal até esse ponto, digamos, as duas extremidades, entre o ponto mais noroeste de Angola, o ponto mais sudeste de Angola, é de 1.800 quilômetros. Quer dizer, eu estive a ver, em comparação, ainda estive a ver isso anteontem, é mais distante do que de Lisboa a Paris. É quase de Lisboa a Bruxelas.
E aquele é um território com poucas infraestruturas, porque as autoridades coloniais não aproveitaram economicamente aquele território, tem muito poucas estruturas, de tal forma que aquela província era considerada como a província do fim do mundo, devido ao seu subdesenvolvimento. Mas me dizia o comandante Pedro Pires que ele tinha ficado atônito que até as pessoas idosas, aqueles círculos idosos, os círculos sociais, aquelas comunidades, as pessoas falavam português e se entendiam com ele em português. Portanto, isto é apenas um exemplo perfeito. Ora, é óbvio que nós temos várias línguas, alguns aí não debates, devem ser chamadas, eu vou chamá-las de línguas africanas. Há um debate se devem ser chamadas línguas nacionais. Ontem estive a ler um jornal em que o nosso ministro da Cultura referiu-se ao português como língua oficial, que é correto, porque é assim que está consagrado na nossa Constituição. Não sei se essa expressão, língua oficial, está decidida pelo artigo, como fez questão a Dulcinea de referir em relação ao exemplo cabo-verdiano ou não sei. É uma questão que eu hei de conferir nos próximos dias, se é a língua oficial ou se é língua oficial. Me parece que língua oficial é entendido, essa expressão é entendida como sendo a língua oficial, uma vez que não há alusão a uma outra língua oficial. E na nossa Constituição diz que o Estado encoraja o uso e a divulgação das línguas africanas. Creio que é assim que a nossa Constituição cita, digamos, as línguas regionais do nosso país. Isso tem a ver com a história do nosso país, obviamente, porque o nosso país resultou por via na ontogênese do próprio país, da congregação de várias antigas nações africanas. É assim que nós temos várias línguas, desde a língua Kikongo, a língua Kimbundu, a língua Umbundu, etc, etc. E não são, efetivamente, línguas que são uma nuance de uma língua comum. Não, são línguas diferentes. Alguém que fala Kikongo não entende quem fala Umbundo, e quem fala Umbundo não entende quem fala Kikongo. Por essa razão, o português tem um papel de promover a unidade nacional. Aliás, era o que estava a dizer a Dulcineia a respeito dos vários crioulos, que os vários crioulos também não se entendem entre si. Portanto, a língua portuguesa cumpre esse desidrato, esse chão comum, não é? Absolutamente. Esse papel. Portanto, o nosso entendimento, mas parece-me que a nossa conferencista voltou a ter uma baixa na sua comunicação. Não, mas ela já Não, voltou. Ela já voltou. Eu estou a ouvir. Já voltou. Ah, já voltou, exato. Portanto, a língua portuguesa no nosso país é entendida como um instrumento de unidade nacional. E este é um aspecto muito importante, sobretudo tomando em consideração a continuidade do território, não é a descontinuidade do território, com essa extensão de quilómetros que eu acabei de referir anteriormente. Muito bem, Carlos. Muito bem, Carlos. Vou terminar agradecendo a oportunidade que me foi dada, e é a primeira participação que eu faço na série dessas reuniões, e espero que eu possa ser mais, digamos, substantivo, eventualmente, nas próximas participações em que eu puder participar. Muito obrigado. Muito bem, Carlos, e serás sempre bem-vindo, como sabes. Aproveitando a presença de um amigo brasileiro, que tem sido presença mais regular nas nossas sessões, o Cídio Lopes de Almeida. Enfim, nós sabemos que no Brasil a questão linguística, enfim, não é propriamente uma questão, porque a língua portuguesa, enfim, por razões políticas, naturalmente, por vontade política, foi disseminada a tal ponto que hoje é extensiva a todo o território, mas sabemos que também há essa questão das línguas, enfim, falada pelos povos indígenas. Começa essa questão de volta e meia ressurge, Cídio, muito brevemente, já estamos agora, estamos um pouco fora da hora, mas como é que tu vês essa questão das línguas no território brasileiro?
Boa noite, cumprimentos ao senhor Carlos e à senhora Dulcineia, é um prazer ouvi-los. Eu confesso Obrigado. que, ao ouvir a Obrigada. apresentação, de que o português do senhor Carlos era uma referência a Vieira, eu tive que me ajeitar aqui na cadeira e, e mudar a respiração. Mas, de fato, eu já havia percebido esta opção por um português que me faz aqui me esforçar para recorrer a uma paleta de palavras que em português brasileiro a gente não usa no cotidiano. É sempre um gosto poder ouvi-los nesse sentido. Em Portugal também não, fica descansado. Então eu Sobre. estou errado. Eu Em, estou em errado. Portugal, em Portugal ninguém fala em ontogênese. Ontogênese ninguém fala. Mas eu acho que Ok. Vieira é uma referência interessante, porque não é só uma questão de uso de palavras, mas é uma construção narrativa particular, e eu apreciei a exposição do senhor. E o Vieira, desculpa, só um parênteses, o Vieira passou por Cabo Verde. Sim, sim, isso que era uma das coisas que eu iria comentar sobre Cabo Verde, né? Eu mantenho um contato regular com Cabo Verde desde 22 e com mais pessoas da Ilha de Santiago, ou em Cabo Verde ou fora, via mediação virtual. E me envolvi bastante com o conhecimento da cultura cabo-verdiana à distância. E concordo. Vieira esteve na Cidade Velha, na igreja que foi reformada, e está presente na Cidade Velha, e várias outras histórias em comum que nós brasileiros muitas vezes desconhecemos. Uma curiosidade, e eu falo sobre a língua, é, a, a genética caprina do Nordeste brasileiro, toda ela remete a. Toda ela, não sei se essa poderia ser a expressão científica, mas a partir desse artigo científico, eu percebi que há uma grande ligação genética com o rebanho caprino de Cabo Verde. Digamos, são descendentes geneticamente. Uma coisa marginal, com uma capacidade de comprovação científica, mas que serve aí para a gente pensar em hipóteses que também culturalmente o Brasil tem muita ligação com Cabo Verde, que não é explorada, porque às vezes é desconhecida. Às vezes nós pensamos Brasil, Angola, Brasil, costa, antiga Costa do Marfim, e Brasil e Portugal, e a gente esquece que no meio do caminho existia Cabo Verde como um ponto de passagem obrigatória para boa parte dessas rotas, né? A Só, questão da só, língua. só um parênteses, Cídio, desculpa lá. Eu só estive em Cabo Verde uma vez, já o referi, há cerca de 10, 15 anos, estive na cidade da Praia, num congresso, estive lá cerca de uma semana, mas o que está a dizer, a meu ver, faz muito todo o sentido. Aliás, antes de mais, talvez a Dulcineia possa responder a isto. Eu sei que, pelo menos na altura, havia rotas de avião Portugal-Brasil que faziam não só escala em Cabo Verde, mas uma escala no sentido forte, ou seja, as pessoas podiam pernoitar em Cabo Verde e só no dia seguinte é que iam para o Brasil, o que parecia uma excelente ideia, porque a viagem para o Brasil às vezes é fastidiosa e parar pelo Sim, menos. mas houve uma altura que eu sei que havia muitos brasileiros que paravam em Cabo Verde devido a essa situação. Eu ainda era É, pequena nessa altura, mas recordo-me e, disso. e a viagem era muito fácil. Nos anos 70, 60, 50, a viagem de avião não conseguia fazer o voo direto. Pois. Então, necessariamente, parava no sal para reabastecimento. Não só o Brasil, mas aqui a Argentina, o Chile fazia esse percurso, né? Mas ali era uma política mesmo de. Havia voos, não seriam todos, não é? Em que havia essa possibilidade das pessoas podiam ficar pelo menos um dia em Cabo Verde e depois retomarem a viagem no dia seguinte. Mas o meu ponto era o que estavas a dizer, que pareceu muito interessante. Eu, quando estive na cidade da Praia, eu vi grandes afinidades com o Brasil, sobretudo com Minas Gerais, que é talvez o Brasil que eu conheço melhor. Eu conheço, enfim, não conheço todo o Brasil, conheço o Nordeste, conheço, enfim, São Paulo, Rio, enfim, outras cidades, mas até o sítio que eu conheço melhor do Brasil é Minas Gerais. E achei, por acaso, achei muito, até o urbanismo, grandes afinidades entre a cidade da Praia e o Brasil, curiosamente. Enfim, eu tenho interesse específico em Santo Antão, não sei se é pelo nome do santo ou se é por ter lá a segunda melhor vista do mundo. Eu não sei quem elegeu essa segunda, porque elegeu a primeira, porque eu acho que seria a primeira. Mas, enfim, tem essa curiosidade.
Nesse contexto pandêmico, eu tive uma conversa com uma professora que é de Santo Antão por um período, depois a gente não tem se falado, uma professora historiadora, a doutora Ivone Monteiro. E então, assim, existem muitas. Muito bem, é a companheira de um primo meu. Isso, isso. Então a gente Ah, trocou bastante informações, e eu fiquei muito curioso por vários fatores culturais. Eu escrevo com certa frequência num jornal lá em Mindelo, em São Vicente, né? E em português, não sei escrever em crioulo, enfim, enfim, não teria não tenho essa capacidade. Sobre as línguas aqui no Brasil, né? Eu acompanho uma colega portuguesa que fez um mestrado sobre a questão de ensino de língua não oficial, não materna, língua oficial não materna, em que ela pesquisa Cabo Verde, pesquisa Angola e alguma experiência num bairro aí em Lisboa. Creio que seja Cova da Moura, onde ela pesquisa cabo-verdianos sobre essa questão da língua materna, língua oficial, e aí uma proposta de ensino de língua bilíngue, uma proposta Uhum. pedagógica de ensino bilíngue, como é praticado em outros cantos do mundo, né? Bem, sobre a questão de língua aqui no Brasil, nós falamos português, nós não sabemos que somos lusófonos, simplesmente falamos português. Ah, a nossa história com a língua portuguesa é um pouco mais antiga, no sentido de proibição da língua tupi. Foi em 1758, no contexto do Marquês de Pombal, que proibiu formalmente a falar-se outras línguas, mas particularmente o tupi, que era utilizado como língua geral para se falar aqui no Brasil. 200 e poucos anos depois, nós não temos uma questão com língua. Aparentemente, o português é a nossa língua. Mas existem as línguas indígenas que são faladas no Brasil, maternalmente, e depois o português, e existem as línguas como o alemão, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o italiano, que tem um processo histórico de idas e vindas, de proibição no contexto da Segunda Guerra Mundial, discriminação mesmo, e hoje em dia, você tem comunidades que aprendem em casa ainda o alemão ou o italiano. Então, essa é a realidade linguística brasileira, mas isso não é uma discussão nossa nacional, simplesmente a gente fala o português do nosso jeito, nada vieiríssimo ou vieirano. É um português que nós nos compomos com as tradições de línguas de origem africana, indígena, e utilizamos construções frasais no cotidiano que pode ser da costa do Benin, por exemplo. Ouvi um especialista de uma universidade, a Unilab, de integração luso-africana, a dizer isso. Nós temos construções frasais no Brasil que são idênticas às regiões do atual Benin, que a gente chamava historicamente de Costa da Mina, né? Onde eu tenho uma nona avó comprovada documentalmente na minha árvore genealógica. E devo ter também de Angola, devo ter de todos os lugares possíveis do planeta. Até agora eu não encontrei chinesa e nem japonesa, mas é possível. Então essa é a riqueza nossa, da nossa composição histórico-genética aqui do Brasil. E para nós a língua é tranquila, né? Eu acompanho um pouco sobre a questão do debate da língua em Cabo Verde. Recente houve publicação de manuais, inclusive, veementemente combatido e criticado justamente por cabo-verdianos da região de São Vicente, porque era a versão justamente de Santiago, né? Do material pedagógico que foi publicado. Ah, a língua tem esse lado paradoxal, né? Ela revela, mas ela também vela. Aprender o português introduz o cabo-verdiano e o falante numa comunidade de 200 e poucos milhões de falantes. Então, isso é um lado positivo, mas ao mesmo tempo, isso pode ser um lado ruim, porque a língua é uma memória afetiva. E eu creio que as variações do crioulo em Cabo Verde têm essa memória afetiva muito forte. E eu concluo dizendo que, sobre a identidade cabo-verdiana e a nossa identidade lusófona. Eu ouvi uma vez um historiador português falecido que escreveu uma crônica no jornal Y, que é um caderno de um jornal de Portugal. Eu esqueci o nome do professor. Ele dizia que os portugueses têm uma identidade muito forte. Eles não têm problema nenhum em ir para qualquer canto do mundo. E eles interagem com qualquer canto do mundo sem nenhum drama, porque eles têm uma identidade muito forte. Aí eu fiquei pensando, se considerarmos Portugal que nos últimos 500 anos se migra, e por que que Portugal não deixou de existir?
ah, eu pensaria que eu tenho tentado meditar sobre o processo colonial para além de uma reflexão que atualmente tem se desenvolvido, que é o processo de decolonização. Nós temos uma questão colonial específica de práticas econômicas que aconteceram de um jeito e essas condições nós desejamos superá-la e eu estou ciente disso e eu aprecio isso. Mas, por outro lado, a condição humana consiste em colonizar, e aí caminhando para a filosofia. Pensando num autor brasileiro, Alfredo Bose, que fala sobre isso, né? A dialética da colonização. Quer dizer, nós, enquanto ser humano, nós colonizamos. Nós nos colocamos sobre a terra e nos mantemos enquanto identidade sobre uma paisagem que não tem sentido nenhum. Então, eu fico pensando que a força de Cabo Verde, da identidade cabo-verdiana, tem alguma relação com a força da identidade portuguesa, e que, por certa maneira, nós também, brasileiros, compartilhamos essa força dessa identidade. E nós temos uma questão muito peculiar. Isso não é um problema para nós. E por isso, nós não temos um debate organizado, uma militância organizada sobre isso, como tem outras culturas anglófonas, por exemplo, que me parece que isso é um problema muito mais sério para eles, né? E que enseja uma série de problemas xenófobos que a gente pode rapidamente conhecer sobre essas culturas, né? Irlandeses, por exemplo, nos Estados Unidos, que é pessoas em geral mais racistas do que essas, por exemplo, e aí eu acho que eles teriam uma outra história que não é a nossa. Nós temos uma identidade extremamente forte, e ela é extremamente forte porque ela se assenta numa base afetiva. E para mim, a poesia cabo-verdiana é uma fonte assim impressionante desta afetividade e de como que se articula essa afetividade numa elaboração simbólica. E aí está a força. Cabo Verde não vai deixar de existir, e Portugal também não. E a imagem de uma cabra é muito peculiar, porque eu sou um entusiasta de compreender o fenômeno da expansão lusófona e a relação dessa expansão lusófona com a criação caprina, porque é uma base fundamental para que essa expansão acontecesse. E há uma articulação entre a ideia de pastoreio e a ideia de religiosidade. E aí, quando você usou essa expressão, de fato, aqui no Brasil, recente, foram recolhidos cabras em ilhas perto do estado da Bahia, que estavam ali há 200 anos. Foram eliminadas de um outro território brasileiro que fica a 1.000 quilômetros da costa, chamado Martim Vaz, cabras que foram introduzidas em 1700. Então, assim, é uma metáfora muito feliz, enquanto resistência e capacidade de viver, e muitas das vezes em espaços que aparentemente a gente diria, não, aí não é possível viver. Não, essas cabras vivem, e então é tudo isso que eu queria dizer. Eu espero depois poder conversar com a Dulcineia mais sobre cultura cabo-verdiana. Obrigado. E desculpa alongar. Não, muito obrigado. Muito obrigado, Ciro. Obrigada, eu realmente já é muito tarde, eu peço imensa desculpa, mas não. Vamos terminar, Dulcineia, vamos terminar. Sim, sim. Eu Queria- deixei o meu contacto no chat, eu gostaria de pedir também ao Carlos que me enviasse uma mensagem pelo WhatsApp para podermos ficar em contacto um com o outro. Entretanto, já troquei umas mensagens com o pessoal de Cabo Verde, já identifiquei a pedra e vamos falar sobre isso, está bem? Mas eu não tenho o seu Obrigado. número, portanto Conseguiu aguardo que identificar. seja o senhor. Sim, sim, consegui. Muito bem. Vamos Obrigado. terminar esta nossa sessão. Agradecendo a todos os participantes, foi uma sessão muito rica, particularmente rica, até neste ciclo. Enfim, comentário aqui à intervenção final do Cídio, foi muito a propósito. Eu diria que, enfim, o Cabo Verde vai continuar, porque é um candidato muito forte, Portugal, Angola, o Brasil, e acho que a lusofonia se faz por aí. Tenho essa convicção absoluta, para mim uma evidência. A lusofonia não se faz rasurando as identidades culturais de cada um dos países da CPLP, faz-se abarcando e abraçando essas identidades nessa pluralidade. Essa é a força da lusofonia. Para mim isto é uma evidência, enfim, para outros não será tanto, mas para nós, penso que posso falar por todos, sê-lo-á. Dulcineu, uma palavra final para fecharmos este debate.
Bom, muito obrigada, é mesmo de agradecimento e de uma noite feliz a todos. Para aqueles que eu conheci hoje foi um prazer enorme conhecer e espero então que o Cídio já o fez, mas aguardo então que o Carlos o faça também, que me envie os contactos, que é para que a nossa relação não se esgote por aqui. Eu vou fazer, mas é que eu ainda não sei como fazê-lo. O meu Mas problema eu é mandei. isso. Mas Então, se quiser, tem eu, onde escrever o meu número, Carlos, que eu posso, eu posso, eu posso reenviar a Dulcinea o contacto do Carlos. Vamos lá. Muito bem. Olha, o Renato envia-me o contacto da Dulcineia e Exatamente. deu o meu contacto à Dulcineia. Exatamente. Eu Exatamente. peço. Ok. Eu peço. Pronto, Paulo, então fico. estas sessões da paz também servem para isso, para nós consolidarmos os nossos contactos muitos. Muito bem. Absolutamente. Vamos então Exatamente, fechar a exatamente. gravação, agradecendo a todos e muito em particular à Dulcinea Souza, Presidente da Associação Cabo Verdeana.